Olá, nesse vídeo vamos falar o início de potenciação e radiciação, então o básico que você precisa dominar. Teremos outras aulas para poder aprofundar um pouco mais nas propriedades, mas aqui é justamente para começarmos, inclusive nem vou falar todas as propriedades da potenciação, porque eu quero que você foque primeiro em dominar o que iremos abordar nessa aula. E aos poucos nós vamos avançando nesse assunto. Uma potência ele é um produto de fatores iguais. Potência é o resultado da operação chamada potenciação. Resumindo, então imagina que eu vou ter que fazer uma multiplicação 2 vezes 2 vezes 2. Ao invés de escrever dessa forma, eu posso escrever por meio de uma potência de 2 elevado a 3, em que 2 é a base, 3 é o expoente e 8 é a potência. Ou seja, toda vez que você observar isso aqui, significa que é um 2 vezes 2 vezes 2. Por que repetiu 3 vezes? É o expoente que vai dizer quantas vezes a sua base vai ser repetida. Aí a segunda potência de um número é chamado quadrado do número. Por exemplo, aqui ó, quando a base é 4 e o expoente é 2, nós chamamos de 4 ao quadrado. Por exemplo, aqui seria 5 ao quadrado. E é sempre a multiplicação, né? 5 vezes 5, 4 vezes 4. E a terceira potência de um número nós chamamos de cubo. Então, quando eu falo, eu vou elevar o 2 ao cubo. 2 ao cubo significa 2 vezes 2 vezes 2. 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7. Esses são alguns conceitos que você precisa saber. Quadrado perfeito e raiz quadrada. O que significa quadrado perfeito? Quadrado perfeito são aqueles números que você obtém a partir de você elevar algum número ao quadrado. Então, por exemplo, se você eleva o 0 ao quadrado, você chega em 0. Então, vamos escrever aqui o número x e o número ao quadrado. Se você eleva o número 1 ao quadrado, você chega no número 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. 10 ao quadrado, 100. Então, nesse momento, eu quero que você aprenda a levar esses números ao quadrado. Você tem que saber isso de forma bem rápida. Quanto é que é 7 ao quadrado? 49. Quanto é que é 9 ao quadrado? 81. Porque você vai utilizar bastante essas propriedades. Agora nós vamos... E o que seria a raiz quadrada? Tirar a raiz quadrada de um número nada mais é do que você fazer o processo inverso. Por exemplo, o que seria a raiz quadrada de 49? Seria o 7. Por quê? Porque quando eu elevo o 7 ao quadrado, eu chego em 49. Então a raiz quadrada é você voltar. Ao invés de você voltar. É você pensar o seguinte, qual o número que eu tenho que elevar ao quadrado para poder chegar naquele valor? Qual é a raiz quadrada de 81? Raiz quadrada de 81 é o 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado vai ser igual a 81. Esse é o conceito que você precisa aprender sobre raiz quadrada. E aí alguns exemplos, lembrar, né, que a raiz quadrada de 0 vai ser 0, raiz quadrada de 1 vai ser 1. Por enquanto, raiz quadrada, eu só quero que você saiba disso. Eu quero que você saiba fazer o processo inverso. Por isso que você precisa, de forma bem automática, saber quanto é que é 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, para que você possa observar o número e saber fazer o processo inverso. Eu perguntar para você quanto é que a raiz quadrada de 36, você sabe que é 6. Então treine bastante isso aí, também você pode usar isso nos truques matemáticos. E vamos focar na potenciação nesse primeiro momento. E eu só quero que você saiba essas 4 propriedades. Primeiro, qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, por exemplo, aqui, 2 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1. 1000 elevado a 0 vai ser igual a 1. Você precisa saber essa propriedade, pode decorar. Uma outra propriedade é o seguinte. Lembra o que eu falei? Que quando você está multiplicando, é como se fosse um único número. Toda vez que você tiver uma multiplicação, você soma os expoentes. Isso se sua base for igual. Então, por exemplo, aqui, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1. Isso aqui, o que é 2 elevado a 3? Né? 2 vezes 2 vezes 2. E aí o 2 elevado a 1 vezes 2. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 4. É por isso que você consegue saber essa propriedade. Então, se eu estiver fazendo uma pergunta, quanto é que é 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3? Isso aqui é só juntar. É 2 elevado a 8. Esse raciocínio que você vai fazer. A mesma coisa se for uma divisão. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui 2 elevado a 5, olha aqui, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. O que seria isso? Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, dividido por 3 vezes 3. Ó, você corta aqui, ó, sobraria 3 elevado a 3. Ou seja, o que você faz? Basta subtrair. Se você tem a mesma base, basta você subtrair os expoentes, quando você tem uma divisão,
que você chega no valor. Então essa é uma outra propriedade que eu quero que você tenha bem claro na sua cabeça, bem automático. E uma terceira é quando você possui um expoente de um expoente. Então, por exemplo, 5 elevado a 2 elevado a 3. Isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 6. Por quê? O que seria? Ó, você pega o número 5 elevado a 2, é o 25, né? 5 elevado a 2. Só que você faz isso 3 vezes. Então, ó, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Por essa propriedade aqui que nós aprendemos, toda vez que você tem a mesma base, a base 5, o que você faz? Você soma os expoentes. Então, isso aqui é 5, 2 mais 2 mais 2. Ou seja, você tem um 2 3 vezes. Por isso que é 5 vezes 2 vezes 3. Resumindo, basta multiplicar. E aí, você aprendendo essas três propriedades, você já sabe muita coisa sobre potenciação, já vai te ajudar bastante. Eu quero só uma última observação que, meu Deus, muitos erros acontecem por causa disso. Existe uma diferença entre esses dois cenários aqui, ó. 5 elevado a 3 entre parênteses ao quadrado, dividido por 5 elevado a 3 elevado a 2. Por quê? No primeiro caso, nós temos o 5 elevado a 3, que vai se repetir duas vezes. Ele que está elevado a 2. Então, você tem o 5 elevado a 3 vezes o 5 elevado a 3, que também poderia ser expresso dessa forma, 5 vezes 5 vezes 5 ao quadrado. Ou seja, isso é 5 elevado a 6. Isso aqui foi o que nós fizemos aqui nessa propriedade. Perceba que o segundo expoente, que no caso é o 2, né? 5 elevado a 3 elevado a 2, então esse segundo expoente, ele está elevando todo o número 5 elevado a 3. Ele está elevando o número 125. É a mesma coisa que eu falo assim, 125 ao quadrado. É isso que ele está perguntando. Já no segundo caso, esse expoente 2, ele está elevando apenas o expoente 3. O que ele está falando aqui é 5 elevado a 9. E aí ele transformou esse 9 em 3 elevado a 2. Só para ficar diferente. Entende? Só para bagunçar mesmo a cabeça. Esse 2, o que eu quero que você entenda é isso. Ele é um expoente desse número. A base dele é o 3. Não é o 5 elevado a 3. Então o que muda aqui é a base. Quando eu faço assim, nesse primeiro cenário, a minha base é o 5 elevado a 3. Quando eu faço assim, a minha base é o 3. Eu tenho o número 5, que ele está elevado a um 3 elevado a 2. Ou seja, eu tenho um 5 que está elevado a 9. Então, esse primeiro caso, ele vai ser 5 elevado a 6. Esse segundo vai ser 5 elevado a 9. Então, muito cuidado para verificar se o número... Então, muito cuidado para verificar se o segundo expoente está elevando apenas o primeiro expoente, que no caso seria esse segundo caso, ou então o número completo, que seria o primeiro caso. E mais algumas observações. Potência de expoente 1 é igual à base. Né? Por exemplo, 5 elevado a 1 vai ser igual a 5. 10 elevado a 1 vai ser igual a 10. Não importa o número, qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. E potência de base não nula e expoente 0 é igual a 1. Então, por exemplo, 72 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Agora nós vamos falar sobre potência e sistema de numeração. O que seria potência e sistema de numeração? É aquilo que nós falamos na nossa primeira aula de numeração maia. É a explicação daquele conceito que se você pegar o número 542, isso nada mais é do que 500 mais 40 mais 2. Ou seja, isso é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 2, mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 elevado a 0. E é o mesmo conceito que nós utilizamos na numeração maia. Só que na numeração maia nós usamos 20 elevado a 0, 20 elevado a 1, 20 elevado a 2. No tempo dos segundos, minutos e horas, nós utilizamos 60. O tempo dos segundos é 60 elevado a 0. Os minutos, 60 elevado a 1. As horas, 60 elevado a 2, que é 3.600. É esse raciocínio que é a potência e sistema de numeração. Muito interessante, né? E aí, por fim, nós podemos chegar ao quê? No sistema de numeração binário. O que seria o sistema de numeração binário? Nada mais é do que a mesma coisa da numeração maia, do tempo, só que no caso você vai formar grupos de 2 unidades. Então, por exemplo, o que seria o número 7 no sistema binário? No sistema binário, você só vai escrever 0 e 1. É o sistema utilizado nos computadores. Lembra? O nosso não é 10, você escreve de 0 a 9. A numeração maia, que é vigesimal, você escreve do 0 a 19. Então, se o sistema é binário, você só vai escrever 0 e 1.
Como é que você vai representar o número 7 escrevendo apenas 0 e 1? O que você vai fazer? Você vai simplesmente realizar as divisões possíveis. E como é que você sabe as divisões possíveis? Vai ser 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, a 5 e assim por diante. Ou seja, você vai dividir por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante, de acordo com o número. Por exemplo, o 7. Você não vai dividir o 7 por 8, porque é menor, você vai começar dividindo por 4. Então você divide por 4, você acha 1 e o resto 3. Você pega esse resto agora e vai dividir pelo próximo número, é o 2. Você acha 1 e o resto 1. Então o que seria o 7? Seria 1, 1, 1. Esse aqui seria a terceira ordem, isso aqui é a segunda ordem, isso aqui é a primeira ordem. É a mesma coisa da numeração maia. Se você sabe a numeração maia, você já entendeu isso aqui, não precisa ficar explicando muita coisa. E se você não sabe isso aqui ainda, volta para o primeiro vídeo, porque você tem totais condições agora de entender a numeração maia com o que você entendeu de potenciação. Faça o processo inverso. E aí você pode fazer isso com qualquer número. Por exemplo, vamos analisar aqui, não, vou deixar os exemplos para depois. Vamos fazer, por exemplo, esse número bem aqui. Processo inverso. 111. O que seria? Você pega lá, ó, 111. Você multiplica esse aqui por 2 elevado a 0. Esse aqui por 2 elevado a 1. Esse aqui por 2 elevado a 2. Pronto. Então, esse aqui é 4. Esse aqui é 2. Esse aqui é 1. 2 elevado a 0, lembre, todo número elevado a 0 é 1. Então, esse aqui somando tudo seria igual a 7. Se eu pegasse o número aqui, por exemplo, 11, 0, 0, 1. O que você faz? Ora, vou até escrever assim para facilitar o nosso raciocínio. 11, 0, 0, 1. Olha só, o sistema binário nunca foi tão fácil, né? Você multiplica isso aqui por 2 elevado a 0, isso aqui por 2 elevado a 1, isso aqui por 2 elevado a 2, isso aqui por 2 elevado a 3, isso aqui por 2 elevado a 4. Pronto, resolveu. Isso aqui vai ser igual a 1, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Isso aqui vai ser igual a 8, isso aqui vai ser igual a 16. 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Então, 11,001 vai ser igual a 25. É o número 25 no sistema decimal. E pronto, agora podemos responder algumas perguntas aqui que temos para poder treinar. Calcule 101 ao quadrado. Vamos lá. O que você vai fazer? 101 vezes 100 mais 1. Né? É o caminho mais rápido para você fazer. 101 vezes 100, isso aqui. E aí você soma com 101. Quanto é que tem a sua resposta? 10.100 mais 101, 10.201. Matamos a primeira questão. Pause o vídeo e tente responder as próximas letras aqui. Quanto é que é 1.001 ao quadrado? Então você vai fazer, ó, 1.001 vezes 1.000 mais 1. Então seria, ó, 1.001.000 mais 1.001. Então isso aqui, ó, lembrando, isso aqui deu 1.000.000. Então vai ficar 1.002.001. Esse aqui, ó, 10.001 vezes 10.000 mais 1. Olha só como você tem artifícios para multiplicar, fica muito mais rápido. Imagina a pessoa bagunçando isso aqui, escrevendo um número embaixo do outro, e sobe 1 e 0, a confusão que ia ser. Aqui você coloca, ó, 10.001, 1, 2, 3, 4 zeros. Então você coloca aqui as marcações. 100 milhões, 10.000, né? Mais 10.001. Então vai ficar 100 milhões, 20.001. Observe o padrão nas respostas do exercício anterior. Olha só essa questão, só para treinar padrão, né? Seguindo esse padrão, responda sem fazer a conta. Quanto é que é 100.001 ao quadrado? O que você consegue observar em comum nessas respostas? Olhe bem. Você tem, ó, sempre começa com 1 e termina com 1. Sempre tem um 2 no meio. E a quantidade de zeros é de acordo com a quantidade de zeros que tem aqui, ó. Por exemplo, aqui é 101, você bota um zero em cada lado. Aqui são 2 zeros, você tem 2 zeros em cada lado. Aqui são 3 zeros, são 3 zeros em cada lado. Então aqui, ó, são 4 zeros, é a mesma coisa. Ó. Você vai escrever um 1, você vai escrever 1, 2, 3, 4, você vai escrever um 2, 1, 2, 3, 4, e você escreve 1. Se você botar na calculadora, você vai chegar nessa solução. Então, só para mostrar, é só para brincar um pouco, né? Mostrar um pouco aqui a análise de padrões.
Vamos calcular aqui essa expressão agora. Lembrando, sempre responde que está entre parênteses, 5 mais 1, 6 ao quadrado, 36. 36 menos 5 vezes 6, que é igual a 30. Então, no caso, isso aqui, segunda letra A, igual a 6. Vamos responder aqui a letra B. 17 menos 2, respondendo o parênteses primeiro, 17 menos 2 vezes 2, 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Mais 4 menos 1, 3 ao cubo, 9, 27. Então, 17 menos 1, 1, mais 27, igual a 28. 8 dividido por 2, 4. Ao cubo, 4, 16, 64. Com o tempo, você vai ficando mais rápido. 8 menos 2, 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36, igual a 100. O importante é sempre treinar. Pause para poder responder essas próximas questões. Aqui uma brincadeira, ó. Encontre a maior soma possível adicionando um número de 4 algarismos a um número de 3 algarismos, sendo 7 algarismos diferentes entre si. Ora, se eu quero 7 algarismos diferentes entre si, eu vou usar os maiores algarismos. 9, 8, 7, 6, nós vamos pegar os maiores. Só que se eu quero o maior número possível, o que eu vou fazer? Eu quero um de 4 algarismos somado a um de 3. O 9 com certeza vem aqui, para ficar o maior possível. Agora eu vou utilizar o 8. O 8 e o 7 eu tenho que colocar nas centenas. Tanto faz, eu posso botar o 8 aqui e o 7, ou então o contrário. Tanto faz, o importante é que os dois estejam nas centenas. Mas eu preciso deles dois aqui. A mesma coisa, eu vou para o raciocínio aqui, ó. Vou botar aqui o 6 e o 5. E, por exemplo, aqui, não importa a ordem, pode ser, por exemplo, o 3 e o 4. Pronto. Essa é a minha solução. Eu coloquei os algarismos diferentes, eu vou pegar os maiores e as casas maiores eu vou colocar os maiores números, porque eu vou ter a maior resposta. Então, 4 mais 3, 7. 6 mais 5, 11, sobe 1. 8 mais 8, 16, sobe 1. 10.617 é a nossa resposta. Escreva o 25 no sistema binário. Ó, nós já respondemos ali, né? Como é que você faz? Você vai dividir ele por 2, por 4, por 8, por 16, por 32. Opa, só até 16. Então, vamos lá, ó. 25 dividido por 16, 1. E o resto vai ser igual a 9. Você pega esse resto, divide por 8. Então, 9 dividido por 8, isso é igual a 1. E o resto, 1. Então, você vai pegar esse 1 e dividir por 4. Não é porque deu o resto 1 que você vai pular os outros, não. Começou no 16, você tem que passar por todos. 16, 8, 4, 2. Da mesma forma que maia, segundo, isso aqui serve sempre. 1 dividido por 4 vai ser 0, resto 1. Então, passa esse 1. 1 dividido por 2 vai ser 0, resto 1. E aí você faz, pronto, dividiu por 2, acabou. Agora você tem aqui, ó, o primeiro termo, que seria o resto, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, aí você vai pegando só os quocientes. Você só pega o resto para ser a primeira ordem, lá da última divisão por 2. Depois você vai pegando só os quocientes. Quarta ordem e quinta ordem. Então nós temos, ó, quinta ordem, quarta ordem, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. 11.001. Escreva 11.010 no sistema decimal. Ah, mas faça ainda, né? Pronto, multiplica por 2 elevado a 0, por 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Quem dominou a numeração maia tá rindo dessa parte agora, né? Tá rindo demais. Todo número elevado a 0 é 1, mas multiplicado por 0 fica 0, aqui fica 0 também. Isso aqui fica 2, aqui é 8, aqui é 16. 16 mais 8, 24, mais 2 igual a 26. Então, esse número no sistema decimal seria 26. Vamos para a questão 6. Pausa aí para poder responder. Escreveu o número 50 em potência 3. Olha só, potência 3, mesmo raciocínio. Vamos lá? Você vai pegar 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, seria 9, 3 elevado a 3, 27, vezes 3, 81. Opa, só vamos usar até o 27 porque o número é 50. Então, você vai dividir 50 por 27. Vai ser igual a 1. Lembrando, se é potência 3, você só vai ter número 0, 1 e 2, né? Sempre lembrando aquele raciocínio. Se é 27 aqui, então o resto é 23. Você vai pegar o 23 agora e dividir por 9. 2. O resto é 5. Você vai pegar o 5 agora e dividir por 3. 1. E o resto 2. Então isso aqui é a primeira ordem, isso aqui é a segunda, isso aqui é a terceira ordem, isso aqui é a quarta ordem. Então nós temos o número 1, 2, 1 e 2. 1212 seria o nosso número aí decomposto na ordem. Para finalizar, vamos responder mais essas duas perguntas. Pause o vídeo, tenta responder.
Uma escola fez uma pesquisa com todos os alunos do 6º ano para verificar se eles gostam de banana, maçã ou laranja. Cada aluno assinalou pelo menos uma dessas 3 frutas. A tabela abaixo apresenta os resultados da pesquisa. Por exemplo, 20 alunos do 6º A assinalaram que gostam de banana. Quantos alunos há no mínimo e no máximo no 6º ano dessa escola? Vamos lá, eu quero saber o mínimo. Vamos olhar para o 6º A. O 6º A respondeu 20 alunos que preferem banana, ou seja, no mínimo eu vou ter 20 alunos, porque esses mesmos 20 podem ser responsáveis por marcar maçã e laranja. Você pode ter, por exemplo, 18 pessoas, por exemplo, você pode ter 12 pessoas que marcaram banana, maçã e laranja, aí mais 6 pessoas que marcaram banana e laranja, e mais 2 pessoas que marcaram somente banana, você teria 20. É o mínimo possível. É o mínimo possível, porque você pode repetir, você pode marcar todas. Então, como é que você faz para saber o mínimo? Basta você olhar os maiores valores. O mesmo raciocínio você aplica para os maiores valores desse aqui. Então, no mínimo, você vai ter 20 mais 14, 54. Teria essas duas hipóteses. E no máximo, como é que você faz para ter no máximo? O máximo seria simplesmente somar tudo. Porque se você soma tudo, seria considerando que cada um só marcou uma única opção. E aí basta somar todos esses 9 valores que você vai ver o total de alunos. Com certeza não vai ser 58, né? Já sabemos que a resposta aqui vai ser 126 sem nem fazer conta, mas vamos fazer conta aqui para treinar, ó. Isso aqui é igual a 30, com mais 20 aqui é 50. Aqui 15 mais 5, 20 com mais 20, 40. Aqui com mais o 10 aqui, ó, já fechou 100, 14 mais 12, 126. Pronto, chegamos em 126 alunos, gabarito de fato, letra A. Pausa aí para poder responder essa questão. Em uma caixa havia 6 bolas, sendo 3 vermelhas, 2 brancas e 1 preta. Renato retirou 4 bolas da caixa. Qual afirmação a respeito das bolas retiradas é correta? Você tem como garantir que pelo menos uma bola é preta? Não, porque eu posso tirar 3 vermelhas e 2 brancas. E uma branca, né? Só preciso retirar 4. Então, eu não tenho como garantir que pelo menos uma é preta. Pelo menos uma é branca? Não, eu posso tirar 3 vermelhas e 1 preta, por exemplo. Então, não tem como garantir. Para garantir, tem que ser 100% de certeza. Então, como é que você faz para pensar? Você pensa num cenário que dá errado. Porque se você conseguir achar um cenário que dá errado, já não é verdadeiro. Pelo menos uma bola é vermelha? Verdade, por quê? Vamos pensar o pior cenário. Eu peguei as 2 que são brancas, uma preta, ainda preciso pegar mais uma, só sobrou 3 vermelhas. Então, com certeza, pelo menos uma vai ser vermelha. Pode ser mais, pode ser 2, 3, mas pelo menos uma com certeza é vermelha. No máximo, 2 bolas são vermelhas. Não, pode acontecer de pegar as 3 e a outra de uma outra cor. No máximo, uma bola é branca. Não, pode acontecer de pegar as 2 brancas. Então, a resposta no caso é a letra C. Finalizamos mais uma aula. E na próxima aula nós vamos fazer algumas questões, vai ser uma série de questões, várias questões mesmo, e que nós vamos abordar tudo que nós vimos desde a primeira aula até agora. Vai ser uma espécie de uma revisão para podermos avançar para os próximos assuntos. Então, te aguardo na próxima aula.